O LED não queima simplesmente porque recebeu tensão demais. Na maioria das vezes, ele queima porque o controle de corrente falhou. E hoje, eu vou te mostrar exatamente como esse controle acontece dentro de um driver LED real. No vídeo passado, nós analisamos os blocos principais do driver LED e entendemos como a energia percorre o circuito, mas muita gente comentou pedindo justamente a parte mais importante de todas: o controle de corrente e o funcionamento do circuito integrado controlador. Então hoje nós vamos aprofundar exatamente isso, sem enrolação. Hoje você vai entender como o circuito integrado monitora a corrente, como ele controla o transistor e como ele impede que o LED entre em sobrecarga. E presta atenção, porque depois desse vídeo você vai começar a enxergar drivers LED de uma forma completamente diferente. Agora olha para esse esquema. Esse é um driver LED de corrente constante. E aqui existe um detalhe extremamente importante. O objetivo principal desse circuito não é controlar tensão. O objetivo principal é controlar corrente, porque o LED é um componente extremamente sensível à corrente elétrica. Pequenas variações já podem fazer o LED aquecer rapidamente, e quando ele aquece, sua resistência interna diminui. Quando a resistência diminui, a corrente aumenta ainda mais. Isso cria um efeito extremamente perigoso chamado fuga térmica. O LED esquenta, puxa mais corrente, esquenta ainda mais e entra em um ciclo destrutivo até queimar. E é exatamente isso que o driver LED precisa impedir. Agora, presta atenção, porque daqui para frente começa a parte mais importante de todo esse vídeo. O circuito integrado MAX 16820 é o cérebro do circuito. Mas para você realmente entender como esse driver funciona, primeiro precisamos entender o que acontece dentro do próprio circuito integrado. Porque muita gente olha para um circuito integrado e pensa que ele é apenas um bloco misterioso. Mas na prática ele contém vários circuitos menores trabalhando juntos internamente. Agora olha para o diagrama interno dele. Aqui dentro existe um regulador interno. A função dele é estabilizar essa alimentação do próprio circuito integrado, porque os blocos internos precisam trabalhar com tensão estável para que o controle seja preciso. Agora observa outro bloco importante. Existe um comparador interno. E é aqui que começa o verdadeiro controle de corrente. Esse comparador pega o sinal vindo do resistor sensor, que vou falar sobre ele daqui a pouco, e compara com uma referência interna extremamente estável. É como se o circuito integrado tivesse um valor ideal gravado internamente e ficasse perguntando o tempo inteiro: a corrente está certa ou não? E aqui está o segredo. O circuito integrado consegue descobrir a corrente observando a tensão em cima do resistor R1, porque toda vez que a corrente passa por um resistor, aparece uma pequena queda de tensão nele. Então, quanto maior a corrente, maior a tensão sobre o resistor. E quanto menor a corrente, menor essa tensão. Ou seja, o resistor R1 funciona como um sensor de corrente. Agora o comparador interno pega essa informação e toma decisões em tempo real. Se ele percebe corrente alta demais, ele manda reduzir o acionamento do transistor. Se percebe corrente baixa demais, ele aumenta o acionamento. E tudo isso acontece milhares de vezes por segundo. Agora, antes de continuar, eu quero que você observe os pinos do circuito integrado, porque entender os pinos é o que realmente faz você começar a interpretar um esquema eletrônico profissional. Mas antes quero dizer que se você não está inscrito no canal, estás a perder muita coisa importante. Já aproveita e se inscreva agora. Vamos começar pelo pino 1. O pino 1 é o pino de alimentação de entrada. É por ele que o circuito integrado recebe energia para começar a funcionar internamente. Agora olha o pino 2. O pino 2 é o pino de sensoriamento de corrente. Esse é um dos pinos mais importantes de todo o circuito, porque é através dele que o circuito integrado monitora a tensão gerada no resistor sensor R1. Ou seja, esse pino permite que o circuito integrado enxergue a corrente do circuito. Agora observa o pino 3. O pino 3 é o terra do circuito integrado. Ele serve como referência elétrica interna
para todas as medições e comparações feitas pelo circuito integrado. Agora vamos para o pino 4. O pino 4 participa do controle e da realimentação do sistema. É através dele que informações da saída retornam para o circuito integrado para que o controle permaneça estável. Agora observa o pino 5. O pino 5 está ligado ao acionamento do transistor, ou seja, ele envia os pulsos de chaveamento que controlam o transistor VT1. Esse pino literalmente controla quando o transistor liga e quando ele desliga. Agora olha o pino 6. O pino 6 está relacionado à alimentação estabilizada e ao funcionamento interno do circuito integrado. Ele ajuda a manter os blocos internos funcionando corretamente. E agora você começa a perceber algo muito importante. O circuito integrado não é apenas um componente simples. Na prática, ele contém vários circuitos trabalhando juntos internamente. Comparadores, referências internas, proteções, controle lógico, acionamento eletrônico, tudo funcionando em conjunto para manter a corrente controlada. Agora observa outro bloco importante dentro do circuito integrado, o gate driver. Esse bloco é responsável por enviar os pulsos para o transistor VT1, ou seja, o transistor não trabalha sozinho. Quem realmente controla o transistor é o circuito integrado. E aqui está um dos pontos mais importantes de entender. O circuito integrado não controla a corrente reduzindo tensão lentamente como um resistor variável. Na verdade, ele trabalha através de chaveamento eletrônico, ou seja, o transistor liga e desliga milhares de vezes por segundo, muito rápido. Quando o transistor liga, a corrente começa a circular pelo LED. Quando ele desliga, a corrente é interrompida. Mas como isso acontece extremamente rápido, o LED aparenta permanecer continuamente aceso. Agora vem a parte mais importante. O circuito integrado controla quanto tempo o transistor permanece ligado. Isso é chamado de controle por largura de pulso. Quanto maior o tempo ligado, mais energia vai para o LED. Quanto menor o tempo ligado, menos energia chega ao LED. Então, se o circuito integrado percebe que a corrente está alta demais, ele reduz o tempo de condução do transistor. Menos energia é enviada. A corrente diminui. Agora imagina o contrário. Se a corrente cai abaixo do valor correto, o circuito integrado aumenta o tempo em que o transistor permanece ligado. Mais energia é enviada para o LED, a corrente sobe novamente. Ou seja, o circuito integrado está corrigindo o circuito em tempo real o tempo inteiro. E tudo isso acontece milhares de vezes por segundo. Agora você começa a entender por que esse circuito é chamado de controle em malha fechada. Porque o circuito monitora a própria saída e se autocorrige constantemente. E, sinceramente, esse é o ponto que separa uma fonte simples de um driver LED inteligente. Agora, presta atenção em outro detalhe importante dentro do circuito integrado. Existe também um bloco de proteção chamado comparador de subtensão. A função dele é monitorar a alimentação interna. Se a tensão cair abaixo do nível seguro, o circuito integrado entende que o funcionamento pode ficar instável. Então ele reduz ou interrompe o chaveamento para proteger o circuito. Isso evita acionamentos errados e protege tanto o LED quanto os componentes internos. Existe também uma referência interna chamada band gap. Essa referência gera uma tensão extremamente estável internamente. Mesmo que a temperatura mude ou a tensão da entrada varie, essa referência continua praticamente constante, e isso é fundamental para que o controle de corrente permaneça preciso. Agora, vamos voltar para o circuito externo. O resistor R2 ajuda na polarização e estabilidade do circuito. O resistor R3 participa da realimentação do sistema. E aqui entra uma palavra extremamente importante: feedback. Feedback significa que informações da saída retornam para o circuito integrado, ou seja, ele sabe constantemente o que está acontecendo no circuito. Já os capacitores C3, C4 e C5 ajudam na estabilidade dinâmica do sistema.
Eles reduzem ruídos, evitam oscilações e ajudam o controle a permanecer estável. E aqui existe um detalhe muito importante para quem quer realmente entender eletrônica. Muita gente acha que componentes pequenos não têm importância, mas em drivers LED, um capacitor pequeno alterado já pode deixar todo o circuito instável. E isso explica muitos defeitos reais. Por exemplo, se um capacitor perde capacitância, o controle pode oscilar. Se o resistor sensor altera valor, a corrente fica incorreta. E se o circuito integrado perde o controle, o LED pode piscar, aquecer, perder brilho ou até queimar. Agora, uma coisa importante. Se você caiu direto neste vídeo e ainda não assistiu os episódios anteriores dessa série sobre driver LED, eu recomendo muito assistir, porque lá eu expliquei os blocos principais do driver, a entrada de energia, filtragem, retificação e toda a estrutura do circuito. E isso vai fazer você entender ainda melhor o que estamos vendo aqui hoje. Se esse conteúdo realmente está te ajudando a entender eletrônica de verdade, se inscreve no canal, porque essa série ainda vai ficar muito mais profunda e se você quer a continuação, então comenta aqui embaixo, porque os comentários deste vídeo vão decidir os próximos episódios. Nos próximos vídeos nós vamos aprofundar ainda mais o funcionamento interno desses drivers e começar a entrar no diagnóstico eletrônico profissional.